A gente estava conversando aqui, Silvério e Jussara, e decidimos que não tínhamos combinado nada em relação à dinâmica disso. De certa forma, a conversa vai ser atravessada, a nossa fala vai ser atravessada o tempo todo. E o que eu acho muito comum e bonito no fato desses dois artistas, Silvério Pessoa, que tem uma trajetória com a música, com a palavra, com a poesia, e também que tem um trabalho de formação acadêmica, com mestrado e desenvolvimento científico. A Jussara, que além de poeta, que lida com a palavra, ela também é artista plástica, então faz essas interconexões com vários universos. Eles encontraram, para a composição da obra deles, referências em outros locais. Então o longe está muito aqui perto. Na medida em que Silvério vai descobrir um outro Nordeste na França, na medida em que Jussara, para pesquisar o seu livro das Carpideiras, vai a Portugal e vai encontrar referências muito próximas da gente, a gente imagina que a palavra voa e permanece, de alguma maneira, tentando subverter o provérbio latino. E eu já queria deixar que eles iniciassem e começassem a falar justamente de onde eles convierem, mas a minha provocação inicial, a minha pergunta inicial é justamente isso, do longe e do perto, e da oralidade de percorrer esses universos todos na criação deles. Boa noite. Boa noite. Muito feliz por esse convite e fiquei um pouco aflito porque eu trouxe muito material audiovisual e não tem projetor aqui, então vai ser na oralidade mesmo. Até porque esse tema, que há 10 anos eu venho desenvolvendo esse estudo entre as conexões, as novas conexões entre Pernambuco e outras partes do mundo, do planeta mesmo. Nós não estamos sozinhos, culturalmente, né? Nada está mais isolado. Né? Eu me inspirei bastante em meu grande ídolo, que é Nestor Garcia Canclini, para perceber, durante 10 anos de andanças, que realmente não existe mais nada puro. A pureza cultural é algo completamente obsoleto. Né? E, na realidade, o grande futuro, né? O futuro mais bonito é essa proximidade, essa conexão dos povos, através de seus traços culturais, a música, a culinária, a indumentária, e no meu caso, focando através da religiosidade, da espiritualidade desses povos. Então eu começaria a falar a minha gênese. A minha gênese é uma inspiração em Paulo Freire, que dizia que antes de ler a palavra escrita, o ser humano lê o mundo. E eu comecei a ler o mundo através do som. Então eu li o mundo, o meu mundo, simbolizei, dei significado a ele através do som que eu ouvia. E essa memória auditiva, ela se transformou e se transforma até hoje na palavra que eu escrevo, no som que eu escrevo, que é o som do meu povo, de onde eu vim, em conexão com o mundo. Então, Carpina, zona da Mata Norte de Pernambuco, Rádio Planalto de Carpina, Rádio de Pilha Rayovac, enorme, sem energia elétrica. Aí muitas pessoas perguntam, qual é a sua família em Carpina? Eu digo, vovó Alaide. Porque em Carpina ainda tem, né, os Lapa, não sei o que e tal. E a minha escola foi a escola do sítio, né, bem afastado da cidade. Então o som, nós acordávamos com o som dos bichos e ali você decodificava, vovó acordou. Ela está indo levar algum animal lá para Cacimba. Então essa leitura do som para dar significado ao mundo. Né? Paulo Freire, muito feliz com essa assertiva. E
nesse mergulho com outras sonoridades, né? Inclusive tomem essa sonoridade, representem vocês essa sonoridade como minha palavra, porque meu mundo é completamente sonoro. Hoje, quando eu componho, hoje eu estou selecionando a palavra pelo som que ela tem, né? E aprendi muito isso com Raimundo Carreiro, nas oficinas de literatura que eu fiz 2 anos com Carreiro. E então até volta, ser migrante, sair da zona rural e descobrir o som da urbanidade, que é agora exatamente tudo isso que nós vivenciamos na metrópole, né, me fez com que eu criasse essas conexões até descobrir o mundo da Occitânia, que depois dessa pequena e breve introdução a gente pode se aprofundar mais. Mas é isso, eu acho que minha palavra escrita e a minha oralidade, ela vem dessa memória que é psicanalítica, inclusive até hoje eu componho com traços da infância, sabe? Com traços dos ciclos, né? Dos ritos de passagem. De vez em quando eu me pego vendo e lendo o que eu escrevo, dizendo, caramba, isso ainda é, não é, reverberação, né, dessa explosão do Big Bang que foi nascer na zona rural, né? E depois ser ousado e um pouco irônico de não caricaturar essa zona rural, né? Não optar por não decalcar essa palavra e não revesti-la de uma caricatura, né? Mas foi uma opção minha, eu acho que deve ser multiplicar. Eu sempre tento colocá-la em diálogo, em conexão com esse mundo urbano que hoje que é venoso em mim, né? Então é isso mesmo. Meu sonho e a minha palavra, eles andam juntos. Jussara. Boa noite. Bom, o que é mesmo? Acho que... Como tipo de provocação inicial, pontapé, você pode inclusive nem responder, você pode responder outra coisa. Eu tenho direito. Era basicamente o lugar longe, no caso a pesquisa que você fez de encontrar nas cartilhas de registro em Portugal, da proximidade que se estabelece através da oralidade, que você identificou elementos lá. Mas você pode falar da sua pesquisa, era a minha curiosidade inicial, era essa. Certo. Bom, essa pesquisa, né, do Carpideiras, eu iniciei ela em 2004 e ela veio de uma outra experiência de um livro anterior que foi o Natália, onde eu já comecei a fazer algumas leituras, né, nesse sentido, mas acho que o que foi muito decisivo, né, para enveredar nessa direção foi o fato de ter ficado 28 anos fora, né, de Pernambuco, lá no sul, e isso me aproximou muito, né, das culturas do Nordeste, da minha história toda. A minha família também, eu nasci, na verdade, eu nasci em Caruaru, no Agreste. A minha família veio de Sertânia, né, até que uma parte veio para o litoral, e tem também toda essa experiência do contador de histórias e tal. E isso tudo foi sendo depurado, né? Então, quando isso, eu tive grande curiosidade, como os cantos fúnebres, eles... como que se pode, é até uma questão que eu estou levantando agora num artigo que eu estou tentando escrever, que é Há um Cantar dos Mortos, né? Como cantar para os mortos, como que são os cantos de passagem, né? Foi nesse sentido que eu, trazendo toda essa experiência, né, de infância, aqui e depois o meu distanciamento, eu sempre penso isso, que para que eu me aproximasse de tal maneira, foi muito importante que eu me distanciasse muito, né? E então isso veio
naturalmente para mim. Eu não sei se eu tô, porque esse livro para mim, eu penso ele muito em termos de, assim, de como ele existe, né? Concretamente. Então, eu fui buscar, de início eu não tinha nada, né? E é interessante porque nesses praticamente 10 anos, as coisas, elas avançaram, né, no sentido de, por exemplo, num Google hoje, né, você digita a palavra carpideiras, você já vem um monte de informações, já tem um banco de dados, mas há 10 anos atrás, que não é muito tempo, praticamente não havia nada. Então eu pensei, mas como? Aonde está isso, né? E aí comecei a procurar, vim aqui em Recife, Fundação Joaquim Nabuco, os caminhos, né? Eu, nessa época, copiava, né? Porque lá a Fundação estava passando por reforma e não tinha nem como a gente digitalizar. Então eu copiava os cantos, copiava as informações e aí eu fui puxando, né, algumas informações e acabei vendo que tinha um grande material que poderia ser bastante trabalhado, mas que eu teria que ir o mais próximo possível das fontes, né? E essas fontes estariam, todos os caminhos levam realmente a Portugal, né? Então eu fui a Portugal atrás disso, fui ao sertão, né, de Pernambuco, fui subindo, né, até, e confesso que não achei muita coisa, né, em termos vivos, até porque, como é um acontecimento da natureza ritualística, você só consegue ver enquanto ritual, né? Ou como eu acho que se manifesta agora, como acontecimento de cultura, né? Muito utilizado nos autos, nos teatros de rua, como peça, né, que está se agregando a uma cultura literária, porque verdade verdadeira, as excelências, né, as carpideiras, as mulheres que choram, isso tudo existe hoje de maneira muito reduzida em zonas rurais muito afastadas ainda, onde ainda prevalece essa tradição, mas que oral, né? Mas que na verdade tudo isso está chegando num estamento com cultura, né? Achei. Silvia estava falando muito lá atrás, a gente começou a conversar um pouco antes, e um aspecto que me interessou muito era entender a oralidade como dimensão de uma série de outras coisas, uma faceta de uma série de identidades, de outros aspectos. E você está muito apoderado disso. Eu queria que você falasse um pouco, compartilhasse conosco disso que você vem estudando, vem descobrindo, vem convivendo. Bom, vejam só, meus estudos, até porque eu venho de uma família, essa família minha do interior era uma formação religiosa bem tradicional, então eu tenho um dicionário e um catálogo interior completamente envolvido com essa simbologia. Sou apaixonado por essa simbologia. Hoje eu até não falaria que minha pesquisa é sobre religião, né? Falaria sobre religiosidade. E hoje eu já estou tentando substituir, se eu tivesse que mudar a titulação em alguns vocábulos da minha dissertação, eu não utilizaria mais religiosidade, eu utilizaria espiritualidade, né? E aí você transcenderia instituições e você promoveria o que hoje a gente busca tanto, que é o diálogo interreligioso e não o ecumenismo, né? Limitado ao cristianismo. Enfim, então aí começou, era uma vez um pernambucano que foi fazer, não é? Inclusive sem nenhum patrocínio nem do Estado, nem da Prefeitura, nem de órgão público nenhum, uma aventura pela Europa. Eu havia saído do Cascabulho, uma banda que eu formei,
Chico Science havia morrido, havia falecido, e nós conseguimos fazer a gravação de um disco na minha carreira solo, já na carreira solo, chamado Bate o Mancá, sobre a obra de um alagoano radicado em Caruaru, chamado Jacinto Silva, que fala sobre esse disco que seria um seminário à parte, né? Eu batizei Bate o Mancá, o povo dos canaviais. E aí fiz uma leitura grande de Gilberto Freire, do livro Nordeste de Gilberto Freire, para desenvolver 3 partes do disco em engenhos, cana e zona da mata. Eu sou todo temático e tal. Então, isso passa tão despercebido da imprensa, mas esse disco para mim é um épico. E eu fui fazer um show 2 dias lá no Teatro Rival, e havia um produtor chamado Marc Renier, com um selo chamado Outro Brasil, que pirou com a apresentação da gente, e nós começamos uma retomada de uma carreira internacional. No meu caso, interrompido pela minha saída do Cascabulho, e no caso de Pernambuco, interrompido pela morte precoce de Chico Science, né? A Europa começou, naquele momento, a despertar um olhar agudo pela produção musical do Brasil, que não fosse oriundo apenas do samba, de Ronaldinho, do futebol e da mulata do Rio de Janeiro. Eles descobriram, ou talvez redescobriram, o Nordeste, né? E eu fui nesse vácuo. Eu acho que um segundo pioneiro depois de Chico Science na São Zumbi, Lenine, fez um trabalho fortemente, né, com super apoio de gravadora e tudo mais, na França, na época que ele lançou O Olho de Peixe e O Dia em que Faremos Contato. E foi no Dia em que Faremos Contato que eu ouvi, na primeira faixa, um dueto entre Caju e Castanha, que ele ampliou, com 2 franceses cantando coco. Não é? Aí eu digo, que é isso? Aí falei com ele, o Lenine, que onda é essa? Ele, rapaz, você precisa conhecer Marseille, parece muito com cidade portuária, e tem uma banda lá chamada Fabuloso Troubadours, que são 2 caras com pandeiro, que faz quase 2 horas de show embolada numa língua chamada Occitã, e cantando coco e tal, inspirado nisso aqui. Então, na minha primeira turnê, eu já fui com esse objetivo de descobrir e conseguir uma outra França, né? Que não apenas o que a gente vê aqui representado pelos noticiários de fundo, vendo a Torre Eiffel. E eu descobri o sul, o sudoeste da França, né? Nesse contexto, um outro, né, forte momento foi esse grupo que hoje vocês vão receber aqui. Inclusive merecia estar aqui conosco, porque são etnomusicólogos, pessoas inteligentíssimas, pesquisadores também. Mas, enfim, haverá outra oportunidade, que é a Latalavera. O Latalavera, que é a Celine e Daniel Fabrice, que abriram as portas desse novo conhecimento, né, para mim, que é uma região com fortes traços sociais, éticos e políticos semelhante ao Nordeste. E aí eu pirei. Eu vi carro de boi em Corte Social. Eu digo, carro de boi aqui? Não é? Impressionante isso. E nesse contexto, fora a música, que lembra que a minha memória é sonora, é auditiva, fora isso que me seduziu, a sedução pelo aspecto da religiosidade desse povo, da herança desse povo, né? Do povo occitano, se eu poderia assim chamar, ou da cultura occitana. E, para minha surpresa, para um país que se diz laico, não é? No qual igreja e Estado está completamente afastado, o povo é devoto, o povo reza, faz prece, faz procissão, faz peregrinação a fontes. Isso eles cantam, rezam, palavra nisso, tem oralidade, não é? E foi aí que eu me debrucei e percebi essas conexões que culminou com discos, né? Consegui fazer isso primeiro em disco e depois na minha dissertação de mestrado, que para mim foi a conexão mais forte, né? Mais enfática.
que é um estudo comparativo entre as expressões da religiosidade popular do sul da França com as expressões da religiosidade de Pernambuco. Para isso eu fiz várias visitas lá, e aqui eu fiz comparações com águas, com fontes chamadas milagrosas, de Paudalho, a procissão de Nossa Senhora da Penha em Serra Talhada, a Missa da Saúde, que tem um vocabulário fantástico, na Matriz do Barro, onde eu vivi praticamente toda a minha juventude, zona oeste aqui de Recife. A Matriz do Barro tem uma missa chamada Missa da Saúde, eu posso contar para vocês. Então, é um universo, né, esse mundo de conexões. Aí, nesse contexto, nós gravamos discos juntos. Vocês vão ter, acho que, sei lá, um privilégio de ouvir o Latalvera aqui cantar com essa herança da cultura occitana, que inclusive nós falávamos em Idade Média, não é? Eu falava com alguém aqui numa entrevista e eu dizia, não, a ideia occitana é antes da Idade Média, é pré-Idade Média. Nem tua dissertação é sobre o cristianismo, eu disse, não, existe uma religiosidade pré-cristã, não é? Então, é esse universo que eu até hoje me debruço e que me encantou. Acho que até hoje isso vive na minha música também e nessa continuidade que eu faço. E que eu acho que, espero que essa conexão se desenvolva mais, não é? Porque Pernambuco realmente ele tem essa peculiaridade, não é? De não ter fronteira. E você começa a se descobrir em outros povos, em outros sons, em outra literatura, né? Essa questão que eu estava falando para a Jussara, a ideia de existir um DNA, nada é científico, certo? Isso é uma hipótese, né? De existir um DNA entre os troubadoures com os repentistas, que o elemento improvisativo, de improvisação, pode ser o elo perdido entre esses dois gêneros de literatura, não é? Não só do troubadour, mas do joglé, daquele que era, sabe, o mais maluqueiro, o maluqueirão da turma, o joglé, que não era o bobo da corte, não é? Mas que também não eram troubadores que tinham posses, que tinham terras, eram senhores de terras também, não é? Ele era mais mambembe, mais ambulante, como Pinto do Monteiro, como Lourival Batista, né? E nesse contexto você ter o lirismo do troubador e a poesia da literatura de cordel, né? Não estamos sozinhos, somos híbridos, é isso. Jussara, você trouxe aí, eu estou vendo aqui o Almanaque Armorial e o Fausto. Altamente comprometido. Mas eu sei que você preparou e quer compartilhar com a gente algo da tua pesquisa. Na verdade eu trouxe alguns exemplos, né? Porque como eu trabalho hoje, o meu trabalho de poesia, eu posso dizer que, de certo modo, o poeta, ele hoje, né? Ele já está mais inserido numa tradição da escrita, né? Porque, por exemplo, o Silvério, ele está totalmente imerso, né? nessa questão por conta da música e tudo. Então eu vou procurar pensar assim, primeiro algumas ideias que eu tive, né? Para falar que primeiro assim, sobre a questão da oralidade, né? Porque o que a gente pensa que é oralidade, né, no primeiro momento? Quer dizer, oralidade é o quê? Tudo que se diz, tudo que se fala, né, tudo que se escuta, né, e que a oralidade pressupõe, obviamente, um ouvir, né, um falar e um ouvir, né, mas que dentro de alguns níveis, né, que seriam níveis mais, vamos dizer assim, rizomáticos, né, que vêm de uma tradição, né, da transmissão
eu gosto muito de um pensador francês que chama Paul Suntor, que pesquisou bastante essa questão da escrita e do oral, né? Então, para ele, para o Suntor, quando ele pensava em oralidade, ele prefere sempre pensar em vocalidade, não é? Que vocalidade seria uma funcionalização do oral, né? da questão oral, no sentido em que você traria elementos, né? Culturais, sociológicos, históricos para essa oralidade. E seria o funcionamento da oralidade, a oralidade posta em funcionamento, não apenas como uma fala, como uma escuta, mas a vocalidade seria a ação da oralidade, que pressupõe uma performance, que é o que você faz, né, quando você se coloca e você diz, não é? E que isso funciona de maneira não homogênea, né? A gente não entende, por exemplo, que a partir dos princípios, né, dos índices de oralidade, alguém algum dia sentou para decorar um texto e que isso alguém escutou, decorou, não é bem assim. Para que os índices de oralidade eles apareçam, né, séculos depois, 10 séculos depois, enfim, desde a época dos juglares, né, dos trovadores, do século XI, quando toda essa tradição se inicia, foi preciso que muitas mães contassem histórias para os filhos, muitas pessoas se reunissem nas casas, nos espaços públicos, compartilhassem isso, e que essa escuta fosse transmitida, não é, através dessas relações familiares, sociais, e que isso fosse repetido, não é? É preciso que haja transmissão e repetição, e isso não leva, isso não se faz através de um mecanismo duro, linear, né? Que você pensa que isso veio daqui para aqui, não. Isso atravessa um saber completamente orgânico, né? Como um corpo que é desorganizado mesmo e é heterogêneo no tempo, quer dizer, ele pode, em um determinado momento, pode surgir uma informação que não faz parte daquele tempo e ela é revivificada, né? Por um dizer, e aquilo retorna, como pode naturalmente ser esquecido e tal. Então, é como uma onda, né, de informações que ela ora vai, ora vem, e aí a gente pode pensar que a oralidade é um acontecimento vivo, né, que não pode ser somente resumido a alguém que escuta e alguém que fala. A gente pensa no corpo, nas relações culturais, familiares, nas transmissões, nas vovós, nas mamães que contam isso, nas histórias de Trancoso, né? Aquelas coisas que se faziam antigamente antes de dormir, quando tarará. E daí, hoje a gente já pode, ou mesmo pensar que isso, tecnicamente falando, em cada época isso aconteceu mediante a aparelhagem técnica, né, que havia. Hoje a gente já tem a internet, né, já é mais fácil de ficar repetindo e transmitindo uma informação, né? Quando você pensa há 10 séculos atrás, há 5 séculos atrás, século XVI, isso tudo vem de maneira muito... Porque, enfim, do almanaque, né, que eu trabalhei no meu mestrado com Fausto, na Pedra do Reino, né, e com a figura do diabo. Então, claro que vieram toda a questão do romanceiro, né, medieval, romanceiro ibérico. Então, eu achei interessante esse exemplo aqui, em que quando o homem foi à Lua, né, que, segundo Ariano fala, não houve nenhuma uma informação interessante vindo dos jornais, tal.
mas que esse cantador aqui, um folheto, né? Existe um folheto, ele não diz cantador, que é o seguinte: os astronautas trajavam calça, culote e colete, um guarda, peito de aço, desenhando um ramalhete, e cada um tinha uma estrela de prata no capacete. Aí, num folheto de assunto mais tradicional sobre o cangaço, a gente encontra o seguinte verso: Lampião trajava caque, calça, culote e perneira, um chapéu agaloado, sendo massa de primeira, 8 moedas de ouro circulando a bandoleira. Quer dizer, você compreende a partir disso que não é uma coincidência, mas a gente percebe que há uma matriz de oralidade, não é? Que é interessante, que já foi memorizada e que ela só é reatualizada de acordo com aquela época e o acontecimento da época. Então, na verdade, a oralidade, ela se presta a isso mesmo, a contar, né? A contar fatos vivos, e tudo isso eu estou pensando a partir da ideia de a gente não pensar, porque a gente está falando que alguém a gente sempre tem a tendência a imaginar, não está falando de idade média, é coisa antiga, é coisa que já foi. Não, tudo isso está muito vivo, né? E hora vai, hora vem, hora vai, hora vem. Mais ou menos isso agora. Você, como mediador, me permite eu me lembrei de umas coisas dos meus estudos e tal, na época que eu estava fazendo a dissertação, e queria trocar com vocês algumas ideias, né? Mas inquietações, tipo, uma das coisas que eu mais, quando eu mergulhei nessas semelhanças culturais, como é que os povos podem ter semelhanças, se exatamente o que caracteriza os agrupamentos culturais são as diferenças, né? Então, de onde vêm essas semelhanças, né? Porque, na minha concepção, não estamos sós, né? Sempre nós temos traços e, sabe, moléculas culturais de outros povos, seja no comportamento, na comida, no jeito de vestir e tal. E que essa defesa da pureza, será que isso ainda vale a pena no mundo globalizado? Então, eu desenvolvi na minha pesquisa, nesse estudo comparativo, como essas duas identidades resistem ao processo de globalização. Isso me deu muitas páginas, principalmente através de Anne, não é? Um teórico maravilhoso, São Paulo, já falecido, e através de um cara que desenvolveu um trabalho, né, pós-escola de Frankfurt, Habermas e tal, que é o Axel Honneth, que ele fala sobre culturas em busca de reconhecimento, ainda hoje no mundo globalizado, né? Então, onde é que está a defesa da identidade, onde as identidades se confundem, né? E aí, nesse contexto, eu sempre conto isso. Se tiver alguém aqui que já tenha visto algum trabalho meu junto a educadores, a formação docente, eu sempre conto isso. Isso mexeu muito comigo, gente, muito. Eu ia saindo, né? Isso para conceituar a identidade, né? Eu ia saindo lá de casa com o violão debaixo do braço. Eu tenho um filho de 13 anos hoje, né, o Pedro, e aí chegou o elevador, já aperreado por causa do horário e tal, e ele: painho, eu tenho uma coisa para te dizer que vai deixar você super chateado. Eu digo: gente, logo agora, eu atrasado, né? Mas tudo bem, beleza. E, ô filho, pai tem uma visita para fazer, e até uma de idosos que eu ia lá, enfim. Aí ele olhou para mim e fez assim: tem uma amiga minha lá da escola, que toda vez que você chega na escola, ela diz algo de você. Eu digo: algo de mim? O quê? Eu já fiquei ressabiado. O que foi? Não, ela diz que quando você chega na escola e abre os braços assim, que ela olha lá, Alceu Valença. Deixei o elevador fechar e fui na doutrinação, né? Eu digo: veja só, velho, eu sou músico local, né? Tu sabes o que é um músico local? Eu não sou um artista nacional, não. Porque artista nacional é aquele que mora no Rio ou em São Paulo.
toca na rádio, tem sucesso na novela, não é? Eu não sou. Eu sou artista local, não é? Eu não moro nem lá, nem em São Paulo, não toco na rádio, não tenho sucesso em novela e moro aqui. Então eu já tenho... Ele, pô, pai, não precisa me explicar tudo isso. Eu digo, mas é para você saber que eu tenho um nome, eu não sou o Seu Valença, eu sou Silvério Pessoa. Não é? Porque vocês vejam só, artista nacional. Eu vejo, vocês vão ver vários cartazes, outdoor e tal. Não é? Festival disso, daquilo. Artistas nacionais. Aí vem o nome, garrafais, enormes. Ivete Sangalo, fulano de tal, etc, etc e tal. E aí eles colocam embaixo, e artistas regionais. Aí tem um nome da gente ali. Às vezes tem uma reticência, né? E quando não aparece, aí coloca assim, e muito mais. Artista local, artista regional. Diz aí. Então você diga à sua amiga que meu nome é Silvério Pessoa e que eu não sou o Seu Valença, embora a música tenha me dado presentes maravilhosos. Coisas que eu não imaginaria nunca. Desenvolver esse trabalho na França, na Europa, tantos países que eu visitei. Hoje tenho uma proximidade com Lenine, que eu, poxa, me inspiro na condução de carreira dele. Lula Queiroga, já cantei com Geraldinho Azevedo, gravei com o Alceu, o DVD dele, enfim, eu discorreria aqui de coisas que eu pensei que não conseguiria mais nessa geração. A música me fez isso, mas meu nome é Silvério Pessoa. Aí fui entrando, né, no elevador e eu disse a você que você ia se chatear. Eu digo, oi filho, beijo. Ela disse outra coisa, eu digo outra. Ela disse que quando você chega assim, inusitadamente, assim, de repente na quadra e abre os braços, eu digo, ao Seu Valença, ela disse não, José Pimentel. Eu digo, José Pimentel. Meu cabelo estava maior, inclusive. Eu digo, gente, o que é identidade? Não é? O que é identidade? Comparações, proximidades, traços. Disse, eu não sou José Pimentel, não. Embora seja um dramaturgo maravilhoso e tal. Até quem diga que eu poderia até fazer bem o papel de Jesus. Mas enfim, eu não sou José Pimentel. Aí entrei, aí dessa vez eu fui fatal. Eu disse, cara, por favor, eu estou atrasado. Aí ele, pai, vira de costa. Eu digo, quê? Vira de costa? Aí eu virei, ele disse, ela disse que tudo de costa era Elba Ramalho. O que é identidade? O que é oralidade? O que são traços culturais? Aí, para desmistificar tudo isso que me deixou pinel, né, eu me debrucei no capítulo 3 da minha dissertação, quando eu fui discorrer sobre o sagrado, o devocional, eu peguei o baile do menino Deus. Eu não sei se vocês chegaram aqui a ter esse privilégio de assistir, não é? Um cristianismo, certo? Antropofagicamente pernambucano. É meu cristianismo, eu faço, não é o romano, nem o católico e tal. Ronaldo Corrêa de Brito, fantástico. Você vê os reis magos serem simbolizados como os reis do maracatu, o maracatu rural, o maracatu de Baxu, do cavalo marinho, não é? Você vê a ciganinha, uma cigana dançando, os textos, as músicas, não é? Romã, quem aqui trouxer primeiro, saudando o nascimento do menino, não é? Romaninha, quem disser como se chama aquele que vai nascer, e melhor saudar seu nome, segundo faço saber, ganha o reino além da terra, e o que a terra oferecer. É a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade. Identidade somos nós que construímos, não é? Em diálogo com outras. Né? Eu procuro fazer isso na minha música. Oi. Daqui a pouco a gente vai abrir para a plateia, para perguntas. Eu recebi já o bilhete aqui me avisando, mas antes eu vou só fazer um comentário de coisas que vocês me disseram que me provocaram. A Juscelia estava falando em relação à atualização da oralidade. Eu me lembrei muito de que das conexões que se estabelecem de comunicação hoje, o WhatsApp, tem muito de recado oral, né? E conversas no chat, Facebook, Twitter, existe muito uma coisa que é comum dos jovens escreverem como se fala,
registrarem na forma escrita um registro de oralidade. Então eu fico pensando de que maneira isso também não pode ser um diálogo e como essas novas tecnologias estão se atravessando e estão levando em consideração esse aspecto de oralidade. E outra coisa que você falou, Silvério, desse possível DNA entre os trovadores e os cantadores de viola, eu estava lembrando de uma figura muito importante para o mundo da cantoria, eu sou do mundo da cantoria, que é o apologista. Aquela figura que dá o mote, mas que decora os versos dos cantadores. Aquela figura que memoriza e que muitas vezes retrabalha e gera. E eu acho muito bonito nisso, porque hoje em dia, hoje, 2014, Pinto do Monteiro, Manuel Chudu continua fazendo verso inédito, ele continua cantando. Porque é muito comum você chegar numa roda de admirador de cantador de viola e surge um verso novo de Pinto do Monteiro que você nunca ouviu, surge um verso novo de Manuel Chudu. Outro dia eu estava em Mossoró com Lirinha e tal, ele me contou um verso novo de Pinto Monteiro, e olha que de Pinto Monteiro, para quem já convive com a cantoria, é difícil você encontrar uma coisa que você nunca ouviu, né? E ele chegou e me falou que estavam cantando em frente a um cemitério, passou um carro com um enterro, né? Toda vez que o enterro parava, o enterro subia na rua, eles paravam as violas em respeito e retornavam para cantar. Ia passando um enterro de um homem muito pobre, né? Em um carro só, eles pararam, o cortejo seguiu e continuaram cantando. Veio outro enterro de uma pessoa rica, eles pressupuseram que era alguém muito rico, que tinha muitos carros. Deixa eu ver se eu lembro o verso. O verso era de Pinto Monteiro, que Lirinha contou, era... veio passando o enterro de um pobre como Jó. Não, eu não vou lembrar, não. Eu vou botar minha memória para funcionar. A deixa final, eu podia até inventar agora aqui, mas a deixa final ele dizia assim: no do pobre em um só, o rico mais 120, o importante é que os dois vão tudo para o mesmo pó. Essa é a deixa final, né? E o engraçado é que saber a deixa final para o apologista, ele reelabora a parte inicial e muitas vezes reelabora até o contexto, né? Então a figura do apologista na oralidade, como Zé Cazuza, como tanta gente, é muito importante para a gente perceber esse espaço de recriação também, porque a oralidade também eu fico pensando no termo da pureza, não existe pureza, também não existe sujeira. Da mesma maneira que a gente pensa que não é sujo nem é puro, mas é atravessado, né? Então, eu queria que alguém da organização me auxiliasse em relação a como é que vai funcionar a dinâmica de inscrição, abertura. Eu acho que a gente já está mais ou menos no tempo, né? Vai funcionar como? Certo. Então a gente já pode iniciar as inscrições para quem quiser fazer perguntas. Enquanto vai se processando, vocês podem comentar se assim quiser. E eu vou ver se eu consigo decorar o verso que Lirinha falou. Lembra aí. O verso novo de Pinto. Quem quiser fazer perguntas, Tem uma pessoa que levantou a mão lá. Esse. Boa noite. Prazer estar aqui, Silvério, vocês todos. Eu quero perguntar em relação ao seu projeto Cirrose, né? Eu fiquei impressionada quando eu assisti e achei espetacular. Eu não sabia que essa vocação sua de cantar Reginaldo Rossi, né? Considerada às vezes um brega, uma coisa assim, mas eu gostei muito. Acho que um sucesso maravilhoso está fazendo. Eu queria saber essa inspiração sua, quando começou, como é que foi. E assim, Reginaldo Rossi, ele, né, faleceu, foi para lá de cima. Eu queria saber como é que começou isso, como é que originalizou isso. E também quero lhe parabenizar pelo espetáculo Pai do Menino Deus. Porque mesmo morando em Belo Horizonte, eu morei muito tempo em Belo Horizonte, e passava Natal aqui em Recife, e final de ano eu passava em Maceió. Então, sempre acompanhei, foi uns 8 anos mais ou menos que eu acompanho, e acho maravilhoso o Vale do Menino Deus. Parabéns. Então, estou querendo saber sobre o projeto Cirrose, né? A banda, né? Maravilhosa. Obrigada. Obrigado. Eu respondo, acho que eu para fazer umas perguntas. Pode ser. As pessoas se inscrevem. Bom, vou pedir licença a vocês para falar sobre atender a colega. Não, mas, às vezes eu sou um acadêmico ousado. Eu fiz até 2 séries de palestras
para professores de Pojuca, não foi isso, Renata? O mês passado, não foi? E aí teve um momento lá, uma palestra pela manhã, uma palestra à tarde, e eu desenvolvi um tema sobre essa questão da literatura presente na obra de Reginaldo Rossi. E principalmente voltada ao platonismo, né? Ao amor. E aí depois cantei e tudo, né? E depois associei também ele à questão da cultura de paz. E às vezes meus amigos dizem, onde é que tu fosse buscar essas conexões? Eu posso explicar em outra oportunidade. Mas, enfim, há 6 anos atrás, Pernambuco, nessa questão dessa nova produção cultural, né, que é cíclica, que às vezes dá sinal de cansaço, mas há erupções, várias bandas começaram a montar projetos paralelos, fazendo cover, cantando, reinterpretando outros artistas. Isso foi uma explosão no Brasil todo, não é? Na minha carreira eu comecei como cover mesmo, criando uma banda só cantando Jackson do Pandeiro. Depois a gente seguiu o nosso texto próprio. E começou, o pessoal da Nação Zumbi começou a fazer uma releitura de Jorge Ben, com os Luzes Cebosos Postiços. China montou o Del Rey, só cantando Roberto Carlos, né? E toda vez que terminava o carnaval, a gente realmente tirava um período de mais tranquilidade e tal, e queria fazer som, tocar. Então eu tive essa ideia, eu digo, gente, então por que a gente não monta uma banda cantando Reginaldo Rossi? E nós estávamos numa praia, né? Só músicos maravilhosos, assim. O nosso baterista é o baterista de Elba, né? Fustão Queiroga. Renatinho, que é guitarrista, toca com a Spock Frevo Orquestra há muitos anos. Então é a nata, assim, de músicos bacanas que querem se divertir. Então vamos fazer. Que nome? Aí vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá. Aí criamos o nome CSR. Rossi, que pronunciado de uma forma mais, não é, direta, diz cirrose, que não pode se confundir com cirrose, que ele soube, viu a primeira apresentação da banda no programa do Roger, na TV Universitária, há 6 anos atrás, entrou lá ao vivo, eu morrendo de vergonha, de medo, eu digo, gente, Reginaldo Rossi. E por que Reginaldo Rossi? Porque mamãe tinha todos os discos dele, porque em toda a periferia, em todo o estado, enfim, nos bairros, e se ouvia Reginaldo Rossi, eu tive essa ideia, e rolou, e aí ele entrou no ar e disse, ô velho, você canta muito bem, cara. Estou emocionado. Aí eu digo, poxa, aí, Roger, aí, Reginaldo, aí, gostou? Ele, estou me mijando aqui de alegria. Gente, ele disse isso ao vivo. E aí o Cirrose começou e nós fizemos uma homenagem a ele linda, emocionante. Eu me emocionei muitas vezes na abertura do carnaval, lá no Marco Zero. É um projeto silencioso. Às vezes as pessoas dizem, era muito presunçoso e tal. Mas a gente canta há muito tempo, o Reginaldo Rossi está no sangue, não é? Mas ele sabia, fiz programas de rádio com ele, cantei com ele no aniversário da cidade do Recife, cantei com ele lá no Marco Zero, eu e Paulinho Mosca. Então a gente tinha uma proximidade, não foi nada do momento. Então o Cirrose, querida, é isso. Hoje não é nenhuma homenagem, né? Porque ele estava junto quando a gente fez a banda. Mas essa forma de tentar até mesmo descaracterizar essa coisa do brega, né? Dessa coisa como algo que pertencia apenas a uma classe. Ai, gente, eu tenho tanta coisa para falar sobre o brega, Vício Louco, aquela de Casa Amarela. Eu levo isso para os professores, o texto e tal. Aí, cultura de paz, você chegar assim e dizer assim, não existe uma canção pacifista mais contextualizada do que que amor, 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 amor. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, 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 amor. Ah, seria bom demais. Esse seria bom demais, é muito bom. Seria bom demais. Pois eu teria a paz que tem o amor. Ah,
um mundo bem melhor teria ao meu redor, um mundo de amor. Isso é um pacifismo. Sara, eu estava querendo fazer um pedido. No Carpinteiro eles têm um poema muito lindo, que é o Água Celeste, os Jogos de Amarelinha, que é muito construído em cima dos sons, das coisas todas. Eu queria que você falasse um pouco do Água Celeste, os Jogos de Amarelinha, que tem um jogo de sons com as palavras. Será que é daí? É do outro. É do anterior? Ah, tá, desculpa. Então, se tiver alguma coisa, porque... Agora, diga. Não, foi basicamente o que eu estava lembrando. E que eu queria pagar o verso que eu fiquei deixando esquisito, que eu tive que escrever para lembrar. Olha que é coisa da oralidade. Vai passando um enterro de um pobre como Jó, com 120 carros, no outro, com um carro só. O importante é que os dois vão tudo pro mesmo ponto. De uma vez. Agora sim. Não, eu estava observando covardia, porque o Silvério, toda essa solaridade é quando eu carpinteiro. Eu tô no meu divã, eu fiz meu divã. Nossa, mas assim, como covardia, mas tudo bem, vamos lá. Quem manda escolher, né? Bom, eu vou ler 3, porque no livro eu trabalhei exatamente eu fiz uma releitura, né, porque eu peguei um material inteiro, transcrevi e fiz uma releitura de alguns cantos, de algumas excelências e reescrevi em cima deles. Né? Então, na verdade, eu alterei a matriz. Então, eu posso ler algo aqui que... A primeira parte do livro é um pouco picaresca, né? Ela é mais engraçada, então tem coisas como, por exemplo, termina esse primeiro momento aqui, chama-se remate, é um coro de caveiras, né? Porque eu queria colocar alguma coisa que fosse exatamente não tão horroroso. Então faz assim. Lá vem uma alma pisando no chão. Vai dizendo para outra, que buracão. Esse buracão é a sepultura, essa terra fria é a cobertura. Uma excelência que nos deu no paraíso, adeus irmão, adeus, até o dia do juízo. Já deu uma hora que a cruz pendeu, o sol encrisou, a terra gemeu. Então isso você identifica alguns versos, né, enfim, do domínio público, né, e algumas questões algumas brincadeiras comuns. Essa coisa das caveiras. Essa outra que é algo bem português, que é o coro das polacas no cemitério. Timão e mortalha, no céu se talha. Seu Malaquias mandou saber da recomendação. Seu Malaquias mandou atar roupinha e caixão. Quer dizer, também tem uma coisa do mundo infantil, né? Minha mãe que falava isso, Timão e mortalha, no céu se talha, né? É um ditado, você já ouviu isso? No céu se talha, quer dizer, para nascer e para morrer, é no céu que se resolve. Assunto, né? Mas o livro é isso aqui. Aí vem uma outra coisa aqui também, que eu acho que aí é um coro de anjos. Eu tirei isso de um canto mariânico, né, de Nossa Senhora. E assim, quem quer ver a barcarola, que vá se deitar no mar. Nossa Senhora vai nela, vão os anjos a remar. Nau em flor de laranjeira, São Miguel a disputar, sua camisola e madeixas, hei de vê-las flutuar. Nas manhãs, que essa fada, moura fidalga, ordenar. Tem um aqui que eu gostaria de ler, para terminar, que eu até mostrei, para o Ciba.
Eu recebi um recado, um pouco antipático o recado que eu vou dar. Acabou. Mas que acabamos o nosso tempo. Quero agradecer a todos que vieram, agradecer aos textos pela aposta na oralidade, as palavras vão voar, permanecer e os reinventar. Agradecer a Silvério, Sara e a todos. Eu não sei o limite de tempo que a gente tem, acho que está para eles se despedirem. Claro. Faça isso. Quem falou que tinha que desfazer a pergunta. Então, muito obrigado. Eu vou deixar agora a palavra com eles, passar para os que... Aí você recita seu poema. Tal do poema que se escondeu. Bom, eu ainda vou ficar um pouco com vocês, vou fazer uma apresentação aqui, fazer umas narrativas, depois 2 grandes músicos, grandes amigos vão me acompanhar e no final o Latal Vera vai também cantar conosco. Nós vamos fazer essa apresentação compacta do que foi esse encontro dessas 2 culturas através da música. Então é um show longo, é tudo acústico, mas menos plugado, e eu acho que vocês vai ter esse tesouro, essa memória bacana. Queria só mostrar para vocês aqui esse disco, que é um projeto de 7 anos, 7 anos de idas e vindas ao país da Occitânia, não é? Várias cidades, enfim, fiquei muito só durante muito tempo, fiz viagens de 15 dias sozinho para entrar em contato com essas bandas. São 12 bandas, não é, occitanas do sul da França, que tem essa ideia, acreditam nessa cultura como nós acreditamos na nossa, e fizemos cada faixa juntos, em diálogo, né? Inclusive uma com Latal Vera, que vamos apresentar aqui. Então esse disco foi lançado aqui no Brasil e foi lançado também na Europa pelo selo do Latal Vera, da Cordel Latal Vera, e um outro disco que é junto com Latal Vera mesmo, um projeto chamado Forró Occitânia, que é inédito no Brasil e que seria muito bom vocês conhecerem, porque foi antes de fazer minha dissertação, né, eu consegui realizar a partir da música, através da música, essa conexão. Então eu vou ficar ainda com vocês, não vou me despedir agora. A Jussara maravilhosa. Eu lembrei. Carpinteira, gente, vovó cantava, bicho, aquelas coisas. O morto lá na sala, ela me levava para ver aquelas senhoras lá cantando aquela Meu Senhor, dono da casa, meu Deus do céu, escurinho, vela, me lembro muito disso, carpinho. É uma coisa assim. Uma excelência eu vou cantar, uma excelência eu vou cantar, Senhora das dores, rogai por nós, rogai, rogai, rogai por nós, Senhor. Como é bom morrer, né? O João do céu. Né? Inspirado e mesclando com alguns versos que eu achei lá em Cama Cascudo. Piada de etnólogo, né? Olha, uma coisa assim. Gavião pousou na cruz, sumiram veloz com o bicho que se foi pro sol arisco, corisco em veludo reluz. Um mundum soou distante, na trilha sinistra do mundo, a tocha na boca ardendo, no vale Canes profundo. Clorinda, tu és um anjo, na candura e na feição, mas a Deus aprove dar-te travessas asas de cão. Ave muda não faz agouro, sozinha andorinha e risca o verão de ouro. Isso.